João e Maria. Era uma vez dois irmãos, João e Maria. Eles gostavam muito de passear pela floresta, brincar, observar a natureza, os animais e colher flores e frutas. Certo dia, João e Maria resolveram explorar a floresta um pouco mais adentro. E cantando lá se foram os dois. Sem perceber, acabaram se perdendo. Não tinham ideia de como iriam voltar para casa. Maria ficou muito preocupada e com muito medo, pois já estava escurecendo. E a floresta costumava ser muito perigosa à noite, por conta de muitos animais silvestres que viviam por ali. Além do boato de que uma bruxa muito má andava à procura de crianças que entravam na floresta. Mas João, que era muito corajoso e inteligente, garantiu a Maria que não tinha motivo para se preocuparem. Calma, Maria, logo acharemos nossa casa. Vamos seguir o caminho de volta. Depois de tanto andarem, o que eles acharam foi uma casa feita de doces, chocolates, caramelos e balas. Se aproximaram e comeram até se fartarem. Logo ouviram uma voz que dizia: "Isso, comam, minhas criancinhas!" Quando perceberam que ali era a casa da bruxa, eles tremiam dos pés à nuca. A bruxa tornou a falar com eles. "Entrem na casa, criancinhas. Vou cuidar de vocês. Lá dentro tem mais doces e camas bem quentinhas." João, que era muito esperto, logo disse a Maria: "Vamos fugir daqui. A mamãe sempre nos ensinou a nunca entrar na casa de estranhos. Pode ser perigoso, pois não sabemos qual a intenção desta bruxa." Começaram a correr e, num piscar de olhos, João e Maria já estavam de volta na floresta. Ainda bem que eles não entraram na casa da bruxa, pois ela era muito má e tinha planos horríveis para eles. A bruxa era muito famosa por atrair crianças para sua casa e depois comê-las, já que sua casa era feita de doces, justamente como uma armadilha perfeita para pegar muitas criancinhas. João e Maria andaram e andaram, até que avistaram a sua casinha. Correram até ela e ficaram aliviados e muito felizes por poderem voltar para casa sãos e salvos. Depois daquele dia, João e Maria nunca mais foram para tão longe de casa, pois ali eles sabiam que estavam seguros e protegidos, e assim eles viveram felizes para sempre. Então lembre-se, pequenos, nunca entrem na casa de estranhos e sempre contem aos seus pais tudo o que acontece com vocês. Os três porquinhos. Era uma vez três lindos porquinhos que viviam na floresta. Certo dia, eles tiveram uma ideia. Cada um construir a sua própria moradia. O primeiro porquinho construiu uma casinha feita de palhas. O segundo porquinho construiu sua casinha com madeiras. O terceiro porquinho construiu sua casa com tijolos.
Algum tempo depois, apareceu por ali o lobo mau, que estava faminto e queria comer os porquinhos. Então ele começou a soprar e assoprar as casinhas. Fu, 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 fu. A primeira que foi pelos ares foi a casa de palha. Logo em seguida, voou a casinha de madeira. Então os porquinhos correram para a casa de tijolos. Mas o lobo mau não ia desistir assim. Afinal, esses porquinhos seriam sua refeição. Então o lobo teve uma ideia. Subiu pela chaminé, mas acabou despencando no caldeirão. Queimou seu rabo e fugiu depressa. E este lobo não volta mais aqui, não. E os três porquinhos comemoravam, dançavam, pulavam e cantavam. Viva! O lobo mau não vai mais vir aqui, não. Pedro e o lobo. Há muito, muito tempo havia um pequeno pastor que se chamava Pedro e que cuidava das suas ovelhas nos campos de pastos dos arredores da aldeia. Todas as manhãs, muito cedo, o pastor saía com o seu rebanho para o campo e ali passava horas e horas. Muitas vezes, enquanto via suas ovelhas a comer, Pedro ficava imaginando coisas e a pensar no que poderia fazer para se entreter e fazer as horas passarem mais depressa. Um belo dia, o pastorzinho, cansado de ficar olhando as ovelhas, decidiu que seria divertido aprontar com as pessoas da aldeia. Aproximou-se do povoado e começou a gritar: "Socorro, socorro! O lobo está vindo!" Ao ouvir os pedidos de socorro do pastor, os habitantes da aldeia largaram tudo o que estavam a fazer e correram em auxílio do pequeno. No entanto, quando lá chegaram, deram conta de que se tratava de uma brincadeira de Pedro, que ria às gargalhadas. Os aldeões ficaram muito aborrecidos e decidiram voltar para suas casas. Assim que foram embora, Pedro decidiu gritar de novo: "Socorro, socorro, vem aí, o lobo, socorro!" Desta vez as pessoas acreditaram que era verdade e que diante do lobo feroz o pobre Pedro ia precisar de ajuda. Mas ao chegar perto dele foram encontrá-lo novamente e rindo à beça. Desta vez os aldeões aborreceram-se ainda mais e foram embora zangados. Na manhã seguinte, Pedro levou novamente as suas ovelhas para o mesmo pasto. E ainda ria ao lembrar o que tinha acontecido no dia anterior. Mergulhado nos seus pensamentos, Pedro nem se deu conta de que um lobo se aproximava. Quando deu meia volta e deparou com ele, o medo invadiu seu corpo. Ao ver que o animal se aproximava mais e mais, começou a gritar desesperado: "Socorro, socorro, vem aí o lobo!" Mas desta vez os seus gritos foram em vão. Os camponeses não acreditaram em Pedro e não o foram ajudar. O infeliz pastorzinho ficou a ver como o lobo atacava suas ovelhas, enquanto continuava a pedir auxílio, gritando várias vezes: "Socorro, socorro, lobo!" Os aldeões continuaram a se fingir de surdos, enquanto o pastor viu o lobo a comer as ovelhas. Então Pedro se deu conta de que tinha sido muito injusto para com os habitantes da aldeia, e apesar de ser tarde demais, arrependeu-se profundamente e nunca mais voltou a mentir nem a tirar sarro dos outros. Chapeuzinho Amarelo. Era uma vez uma linda menina chamada de Chapeuzinho Amarelo.
Ela tinha medo de tudo, não ria, nem em festa aparecia, não subia escada, nem descia, não brincava de nada, nem da amarelinha, nem contos de fada ouvia. Tinha medo de trovão, de sombra, de pesadelos. Esta era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o que ela mais temia era um tal de lobo mau. Um dia ela precisou atravessar a floresta para visitar a vovozinha e bem no meio do caminho encontrou o lobo mau. E neste momento foi até engraçado. A Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo assim que encontrou o lobo. Ele ficou meio chateado, porque gostava de assustar criancinhas, mas resolveu que agora seria diferente. Se tornou um grande amigo da Chapeuzinho e ajudou ela a superar os seus medos. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina conhecida por Chapeuzinho Vermelho. Ela morava com sua mamãezinha em uma casa na cidade. Um dia a mamãe pediu a ela que fosse até a casa da vovó levar doces e biscoitos. Mas ela avisou a Chapeuzinho que não fosse pela floresta, afinal era muito perigoso e existia um lobo por lá. Chapeuzinho pensou que a mamãe deveria estar exagerando e entrou na floresta. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. De repente percebeu que alguém estava espionando. E quando ela olhou melhor, era o lobo. E Chapeuzinho estava com muito medo, mas fingiu que estava tudo bem. Mas o que Chapeuzinho não sabia era que o lobo mau estava cheio de más intenções. Ele queria comê-la. Então, quando ela se aproximou, ele tentou pegá-la. Nhaquete! Mas Chapeuzinho foi mais rápida. Finalmente, Chapeuzinho Vermelho entendeu que estava em perigo. Vendo aquele lobo assim de perto, ela começou a pensar: nossa, que olhos grandes que ele tem! Que nariz grandão! E esta boca cheia de dentão! Então ela contou para a vovó tudo o que havia acontecido e prometeu que nunca mais ia andar pela floresta sozinha. E assim a Chapeuzinho Vermelho e a sua vovozinha viveram felizes para sempre.